Onde o véu vai
Deus por tua coração, por teu coração, por tua mão. Tu pensamos em cima de todos. Aleluia, aleluia. Você pode aplaudir nessa noite. Aleluia, aleluia. Gênesis capítulo 3, vamos ler do 7 a 11. Aleluia. Aleluia. Essa tem sido uma semana de céus abertos. Tem sido a semana de Deus ter se manifestado de um modo ímpar nessa casa. Deus fez aqui ao longo de todos os cultos dessa semana, foi sobrenatural. E se nos mantivermos ligados, será mais uma noite, porque sairemos aqui flutuando nas asas do Espírito Santo. Será mais uma noite que a gente vai sair daqui cheio dele, porque ele já está na casa. Se você estiver sensível à voz do Senhor, você vai perceber que ele já está fazendo. Você vai perceber que ele já está agindo. Tive que essa semana aí estava aqui de dia orando. Meu Deus, como foi gostoso estar aqui, sentindo a unção de Deus de maneira tão limpa, tão gostosa. Nós louvamos a Deus pelo que ele tem feito. Por aquilo que ele tem feito no particular, por aquilo que ele tem feito no público, em todas as coisas eu tenho visto a mão de Deus. Todas as coisas eu tenho visto o agir de Deus. Todas as coisas nós temos visto o toque de Deus. Gênesis 3, 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E clamou o Senhor Deus de Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondido. E disse-lhe: quem te mostrou que estava nu? Comeste toda a árvore de que ordenei que não comesses. Eu vou voltar apenas no versículo 9. E disse o Senhor Deus a Adão, e disse: onde estás? Feche os seus olhos, fale com Deus mais um instante. Nós já sentimos Deus aqui hoje, mas agora eu quero que você apresente tua fome, tua sede a Deus. Agora eu quero que você apresente o teu ser a Deus. Aleluia. Fala com Ele aí. Diga para Ele quando você está faminto hoje. Peça para Ele falar com você. Aleluia. Essa é uma oração que eu não posso fazer com você. Eu oro para que Ele me use. Aleluia. Mas você precisa orar dizendo: Deus, fale comigo. Ah, Espírito Santo, permanece sobre nós. Há uma unção de quebrantamento na casa de Jesus. Vem sobre nós, Espírito Santo. Fala conosco, Jesus. Nós queremos te ouvir de modo claro. Fala conosco mais do que queremos ouvir, mas do que precisamos. Eu só quero desfrutar um pouco mais dessa unção, Jesus, dessa presença gostosa. Porque o Senhor já tem se manifestado aqui, Jesus. Aleluia. Ah, Espírito Santo.
Jesus, que já está derramado nesse altar aqui, que invada os corações agora. Faz outra vez como o Senhor já tem feito. Essa obra é tua, Tem liberdade aqui, Espírito Santo. Ah, Espírito Santo. Ah, Espírito Santo. Vamos, Pai. Santo. Aleluia. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Nós lemos um texto de Deus. É uma história que todos nós já conhecemos, que narra o momento os momentos posteriores à queda do homem no jardim. Existem algumas fases que o homem passa desde a sua criação, da sua formação, até o momento que ele é expulso do jardim. E dentro dessas fases que o homem vive, eu separei pelo menos 5 aqui. Antes de adentrar na mensagem, eu não vou falar hoje sobre as 5 fases, mas eu quero trazer isso apenas como introdução. Quero usar apenas como tema de hoje a pergunta de Deus no versículo 9, onde estás? Mas a primeira fase que nós encontramos, o homem logo após a sua formação, é o homem vivendo plenamente com Deus. A Bíblia diz que Deus visitava o jardim e o homem e Deus conversavam face a face, eles se falavam. Já falamos aqui em outra oportunidade que havia dentro da floresta um ambiente que Deus preparou, um local para se encontrar com o homem, onde Deus se encontrava ali e eles desfrutavam da presença um do outro. Mas depois que o homem está vivendo plenamente com Deus, o homem cai. Ele desobedece a Deus, ele come da fruta que o Senhor falou para não proibir, e creio eu que não havia uma espiritualidade na fruta em si, mas apenas uma simbologia da obediência e da desobediência a Deus. Talvez aquela mesma fruta tenha continuado lá, e talvez a gente coma até hoje sem saber nem qual é a espécie. Porque não se tratava do poder da fruta, da bruxa, da branca de neve, não, irmão. Era uma questão de obediência. Era uma questão do coração do homem estar ou não estar com Deus. E quando o homem desobedece, ele passa para uma segunda fase, ele passa da plenitude de unção, ele passa agora para uma fase em que ele começa a ser confrontado pela consciência do pecado. O diabo não mentiu para Eva quando disse que ela seria conhecedora do bem e do mal se comesse. Mas o conhecimento ele traz também responsabilidades. Quando Moisés ele desce do monte, muitos anos à frente, e ele está com as tábuas da lei na mão, e ele vê o povo adorando um bezerro de ouro, a primeira atitude de Moisés é quebrar as tábuas. E por que Moisés quebra as tábuas da lei? Porque dentre as leis estava uma já de início dizendo não farás outros deuses. O conhecimento da lei traria a consciência do pecado e automaticamente a punição do pecado. E uma tentativa de proteger o povo, Moisés quebra o conhecimento. Ele sobe ao monte de novo. Deus dá novas tábuas, e quando ele volta, que ele lê a lei, ele é obrigado a matar os enormes. Porque o conhecimento traz responsabilidades. E quando Adão e Eva
consciência também aponta. E quando eles são confrontados pela consciência do pecado, sabendo que dali a algumas horas Deus viria para visitá-los, ao invés de correr para Deus a fim de obter o perdão de Deus, a Bíblia vai dizer que eles entram numa terceira fase, onde eles vão usar de todos os meios disponíveis para tentar esconder o pecado. E a primeira atitude deles é correr para uma figueira, pegar folhas de figueira, fazer um avental e cobrir sua nudez. Eles vão tentar de todas as maneiras de cobrir aquilo que fez. Agora, se você corre para Marcos capítulo 11, versículos do 12 ao 14, e diversas outras passagens da Bíblia, você vai ver que a figueira, ela sempre vai ser uma representação de hipocrisia. Ela sempre vai ser uma representação de tentar mostrar aquilo que a gente não é. Quando o homem corre e se cobre de figueira, ele está dando à figueira uma simbologia de algo que tenta cumprir o pecado longe de Cristo. E aí Deus vem visitar o homem, porque apesar do homem estar em pecado, Deus não falta. E Deus vem visitar o homem no horário marcado, tudo como combinado. E quando o homem ouve Deus falar, e ele percebe que o avental de figueira dele não vai esconder ele de Deus, ele agora entra numa outra fase, que é quando, ao invés de tentar esconder o pecado, ele começa a esconder a si mesmo. Ele diz: já que eu não vou esconder minha nudez, já que a figueira não está dando conta, então eu me escondo, porque assim Deus não me confronta. Então eu me escondo atrás das árvores, eu tento me esconder dentro do ambiente, porque assim Deus não vai me confrontar. Olha o que diz o versículo 8: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim na viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores. Agora, onde primeiro Adão se veste em folha, segundo, ele se esconde no meio da árvore. Cada um está tentando fazer, ele está tentando ficar parecido com o ambiente para não ser encontrado por Deus. Agora, aqui é um perigo, porque quanto mais distante de Deus eu fico, mais parecido com o ambiente eu me torno. Quanto mais eu me distancio de Deus, mais eu fico parecido com as coisas que há no mundo. Primeiro eu cubro meu pecado com as folhagens para parecer com as árvores. Depois eu me camuflo atrás das árvores na tentativa de que meu avental de figueira me cubra. E quanto mais eu vou me distanciando de Deus, mais eu vou ficando parecido com o ambiente. E isso é perigoso. Aí Deus chega no jardim, no versículo 9 que nós lemos, ele faz uma pergunta um tanto estranha, porque Deus já sabia a resposta, e ele diz: onde vocês estão? Quando Deus entra no jardim, Deus vai dizer: Adão, onde você está? Agora a gente precisa entender que quando Deus pergunta: Adão, onde você está? Deus não está querendo uma resposta de Adão, porque Deus sabe a resposta. Deus não está querendo que Adão se apresente diante dele e diga: Senhor, olha, eu estava ali, mas foi por causa disso, daquilo, outro, porque foi exatamente isso que Adão fez. Deus está convidando Adão exatamente para que ele faça uma reflexão e se apresente diante de Deus com quebrantamento. Quando Deus entra no jardim e diz: Adão, onde você está? Deus não está esperando que Adão venha se explicar. Deus está esperando que Adão se apresente e diga: Senhor, eu já entendi, eu estou perdido. Eu já entendi, eu estou distante. Deus está querendo provocar em Adão uma reflexão para que ele enxergue o seu próprio estado. Porque Deus não pode dar destino, Deus não pode dar continuidade, Deus não pode dar para a gente um novo destino se a gente não reconhece nosso estado onde estamos. Há alguns dias eu tinha desligado minha localização no celular. E aí eu precisei na rua de chamar, puxar o GPS, estava fazendo entrega e não achava o destinatário. E aí quando eu cheguei, comecei a colocar e o Google me dava: nós não conseguimos achar a rota, nós não conseguimos achar a rota. Eu colocava o endereço da pessoa certinho e o Google dizia: eu não consigo achar a rota. E depois de eu insistir umas 10 vezes, o Google mudou a mensagem e disse: ative sua localização. Aí eu ativei a localização, o Google me achou. E quando ele me achou, ele traçou uma rota. Porque para ele me dar um destino, ele tinha que dar a partir de onde eu estava. E se ele não sabia onde eu estava, ele não podia me guiar a partir dali. Então quando a gente não entende aonde a gente está em Deus, quando a gente não entende a nossa localização em Deus, Deus fica privado de nos dar um destino. E a gente vai dizendo: Deus me guia, Deus me direciona, Deus me diz para onde eu vou, Deus me diz o que eu tenho que fazer. O Senhor diz: eu não consigo achar a rota, porque eu não
posicionado, mas ele não vai diante de Deus para se arrepender, ele vai diante de Deus buscando a quem culpar, e é por isso que ao invés de perdão, Adão recebe uma sentença. Se você caminha um pouquinho mais e você vai na conversa de Deus com Caim, pouco depois de Caim ter oferecido um sacrifício errado, Deus ter rejeitado o sacrifício de Caim, Deus diz uma palavra para Caim que acredito eu que era válido para Adão no Éden, porque Deus vai dizer com Caim, porque você está entristecendo o seu coração, porque eu rejeitei o sacrifício. Se tu fizer direito, eu aceito. Deus está dizendo, vai de novo. Aquilo é a graça de Deus se manifestando. Caim, por que você está bravo? Porque eu te rejeitei. Porque ao invés de você ficar nervoso, você não faz direito. Porque se fizesse direito, Caim, eu vou aceitar. O que Deus está dizendo para aquele filho é uma exemplificação do que ele faria no Éden, porque a graça de Deus está em ação. Deus está dizendo, Caim, se deixe o seu pai, se ele se apresentasse diante de mim aquele dia, e ao invés de tantas desculpas, ele tivesse um pedido de perdão, ele tivesse um quebrantamento, ele tivesse um reconhecimento, Caim, eu teria mudado a história do meu pai também. Mas quando Adão se apresenta diante de Deus, mesmo sabendo que ele está todo desposicionado, ele só tem culpas, ele só tem questionamentos, ele só tem reclamação, e Deus, ao invés de dar o perdão, Deus dá uma sentença. Eu tenho aprendido em muitas palestras pastorais que toda vez que a gente se torna bom de argumento, a gente se torna ruim de arrependimento. Porque às vezes a gente está onde Deus está visitando, irmãos. A gente vê que o Senhor está lá, a gente ouve o Senhor, a gente sente quando Deus chega, a gente sente quando Deus sai, mas a gente perde intimidade. Adão estava onde Deus estava. Adão está ouvindo Deus falar. A Bíblia diz que ele ouve os passos de Deus. Mas ele estava intimado por uma consciência caída e ele agora perde a intimidade. Ele perde a alegria de se apresentar a Deus. Ele está no jardim, mas ao invés de estar diante de Deus, ele está atrás de uma folha de figueira. Ele está na hora certa, no lugar certo, mas está posicionado errado. E não tem coisa pior do que a gente estar no lugar certo, na posição errada. Não tem coisa pior do que a gente estar no lugar certo, na hora certa, mas posicionado fora do que Deus nos chamou para estar. E Deus está dizendo, Adão, onde você está? Adão, onde você se encontra? Adão, quando você se encontra? E ele sai cheio de explicação. Só que Deus não chamou Adão para Adão dar respostas. Deus não chamou Adão para Adão dar um discurso. Deus não perguntou para Adão onde ele estava para que Adão dissesse, porque Deus sabia onde Adão estava. Deus queria que Adão se posicionasse diante dele e dissesse, Senhor, eu sei que o Senhor tudo sabes, eu sei que o Senhor já viu a minha queda, eu sei que o Senhor já viu que eu fracassei, mas Pai, eu quero uma nova chance de me levantar, me colocar de pé e fazer o que é certo. Aleluia. 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 Se você corre toda a Bíblia, ele não é para casa. A figueira da Bíblia vai ser sempre um sinônimo de hipocrisia. Marcos 1, Jesus mostra isso. É a árvore que criava folhagem quando não tinha frutos. Ela estava sempre bonita como se tivesse fruto, mas ela só tinha aparência. E é assim que a gente se torna diante de Deus uma figueira seca quando a gente sabe o posicionamento. É assim que a gente se torna diante de Deus uma figueira seca quando a gente sai da posição que Deus nos colocou. Quando a gente vai se esconder atrás das nossas folhagens. E a gente tenta manter tudo parecendo que está funcionando. Apesar de estarmos desposicionados, mas a nossa soberba vai criando um avental de santidade. Só que quando o Senhor se apresenta no jardim, Ele não se impressiona com os nossos aventais. Quando o Senhor se apresenta no jardim, Ele não se impressiona com as nossas folhagens. Ele não se impressiona com o que a gente tem para apresentar. Ele simplesmente olha para a gente e diz, onde você está? Qual o seu estado? Mas Senhor, a culpa é tua. E Ele está dizendo, não é isso que eu perguntei. Ah, mas Senhor, eu me escondi, eu me camuflei aqui, não era para ninguém ter visto. E o Senhor está dizendo, mas hoje eu me apresento pessoalmente. E eu estou te perguntando aonde você está. Aleluia!
gente não quer se posicionar diante de Deus. Sempre vai haver um esconderijo humano quando a gente não quer que Deus nos posicione. E a gente corre para lá, cobre a nossa nudez, e a gente fica ali, mas até que o Senhor não venha, como foi cantado aqui hoje. E quando Ele entra, Ele não quer resposta, porque Ele já tem resposta. Quando Ele entra, Ele não quer saber a nossa opinião, porque a palavra dele é a última. Ele não quer saber o que eu penso, porque Ele não depende da minha opinião para agir. É Deus. Governos lá fora não me caem, mas Ele reina. Homens lá fora não me caem, mas Ele reina eternamente. E a Bíblia diz: o seu trono está acima de todos os tronos. Então por que Deus está questionando Adão? Porque Ele quer que Adão olhe para si mesmo e veja que ele perdeu a essência. Por que Ele está questionando Adão? Porque Ele quer que Adão olhe para si mesmo e veja que está faltando algo lá. Ele quer que Adão olhe para si mesmo e diga: Senhor, eu não estou tendo prazer na tua presença como eu deveria ter. Eu não estou conseguindo te sentir como eu sentia antes. Pastor, mas por que Deus está chamando Adão? Porque Ele quer trazer Adão de volta para perto. Aleluia. Toda a atenção de Deus quando Ele nos chama é para trazer Ele de volta para perto. Se você pega as palavras de Jesus, lá perto de ressuscitar Lázaro, vai dizer: Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar debaixo das minhas asas, uma galinha junto dos seus pintinhos. Fez isso, foi olhando para a história, foi levantando muitos homens e mulheres de Deus para confrontar Israel, para chamar Israel para perto. Aí o Senhor levanta Oséias para dizer: eu te levo para o deserto para que você entenda que eu te amo. Eu te levo para o deserto para que você entenda que eu te quero. Eu te levo para o deserto para que você entenda que eu não acabei com você. Aleluia! Segunda pergunta de Deus no versículo 11. E disse Deus: quem te mostrou que estava nu? Comece tu da árvore que eu te ordenei que não comece. Observe que a primeira pergunta de Deus é: Adão, onde você está? Aí Adão disse: Senhor, é porque eu vi que eu estava nu. Aí eu me escondi para o Senhor não ver minha nudez. Aí o Senhor disse: espera aí, quem te disse que você estava nu? Porque eu venho aqui todo dia. O que Deus está perguntando para Adão agora no versículo 11 é: Adão, com quem você anda falando além de mim? E essa pergunta, Ralf, ela é mais perigosa que a primeira. Porque Deus está dizendo assim: Adão, eu achei que a nossa amizade era eu e você, mas agora eu descobri que você conversa com mais alguém. E quem é que anda visitando esse jardim além de mim, Adão? Porque eu achava que o jardim era exclusivo de nós dois. Eu achava que o jardim, Adão, era um lugar de intimidade. Mas agora está parecendo que tem mais alguém visitando aqui. Com quem você anda conversando, Adão? Deixa eu trazer uma pergunta para nós. Com quem a gente anda falando depois de ouvir a voz de Deus? Porque com quem a gente fala depois de ouvir Deus determina se a palavra dele vai ter efeito na nossa vida ou não. Se após eu ouvir Deus eu sair ouvindo outras vozes, a palavra de Deus é anulada em minha vida. A Bíblia diz que o Espírito sente ciúme de nós e Deus não pode estabelecer triângulos amorosos, não. Deus está querendo estabelecer intimidade, onde a palavra dele seja a última no meu coração. Aleluia. Se você vai para 1 Reis, capítulo 13, nos dias do rei Jeroboão, a Bíblia diz que Deus levanta um homem que sai de Judá, ele vai até Betel, é um homem de Deus. Olha para trás, ele sai de Betel para ajudar. A Bíblia chama ele de homem de Deus. E a Bíblia diz: vai lá, Deus chama ele e diz: vai lá, prega contra o altar de Jeroboão, ordena que Deus vai punir Jeroboão, que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo outro. Agora Deus dá uma ordem dizendo: vai lá, não coma, não beba, não trisque nada naquela cidade. E o homem de Deus vai, versículos 1 10, 1 Reis 13. Aí ele vai, profetiza, Jeroboão dentro da mata nele, o braço de Jeroboão
soube. Chegou o profeta novo na cidade. E ele profetizou e Deus fez muito sinal. E o profeta velho diz: eu tenho que conhecê-lo. Aí corre, vai lá. E acha o homem de Deus no caminho e diz: volta, come na minha casa, deixa eu te recepcionar. Aí a Bíblia diz que o homem de Deus fala com ele assim: não, eu não posso comer lá, eu não posso beber lá. Deus falou para eu não riscar em nada. Aí o profeta velho diz: oh, peraí, é que eu também sou profeta. É a síndrome de Arão e Miriam discutindo com Moisés. Não, mas quem disse que só você tem a palavra de Deus? Eu também tenho. É que eu também sou profeta. E um anjo me apareceu. Lembra de Gálatas? Ainda que um anjo me prega um evangelho diferente do que eu estou te ensinando, que seja maldição. É que um anjo me apareceu e disse que você não precisa obedecer essas ordens de Deus ainda. É que um anjo me apareceu. Fica tranquilo, eu sou profeta também. Deus também falou comigo e ele disse que você não precisa obedecer nada do que Deus disse. Você pode voltar, pode comer, pode fazer o que quiser. Ignora a ordem, ignora a palavra, ignora a profecia, ignora tudo, porque eu sou profeta e eu também conheço a voz de Deus. Aí a Bíblia diz: o homem de Deus volta, senta, come, bebe, desfruta da casa do profeta velho, volta e morre. Aí alguém diz: morreu. Aí o profeta velho que fez o homem de Deus se desviar, se apresenta nessa hora e diz: não, mas também ele desobedeceu a voz de Deus. Porque o mesmo que te incentiva a desobedecer a voz de Deus é o mesmo que vai chorar no teu velório e te acusar. É por isso que a gente tem que manter o que Deus fala. Porque os mesmos que se apresentam agora dizendo assim: não, eu também sou profeta, eu conheço Deus, Deus não está falando não, olha, eu também sou profeta, você pode desobedecer tudo. Eu mesmo que amanhã entro no teu velório, vai ser um enterro, e diz também: aí ouviu a voz de Deus, não obedece, quer fazer tudo do jeito dele, mas foi o profeta velho que botou o cara para desviar. Aí no versículo 18 ele estava se apresentando para o homem, versículo 26 ele está enterrando o homem. Versículo 30, ele está amaldiçoando o homem. É por isso que a gente precisa ficar com a última palavra que é de Deus. E quando Deus falar, a gente precisa entender que a palavra de Deus é a última a ser falada. Aí Deus se apresenta a Adão e diz: onde você está? E com quem que tu anda? Quem é que você ouve além de mim? Quem é que fala o teu coração além de mim? Quem é que fala com você além da minha voz? Quem é que você anda ouvindo além do que eu tenho falado? Deus naquele dia estava convidando Adão para perto. Eu imagino que o destino da humanidade ia ser outro se Adão naquele dia se joga diante de Deus. E diz: Deus, eu peguei. O destino da humanidade teria sido outro se naquele dia Adão se apresenta a Deus com quebrantamento e diz: Pai, eu reconheço que eu não obedeci a sua voz. Qual é o convite de Deus essa semana? Se a gente pegar essa semana, foi a semana da saudade. É só Deus falando a semana toda: quero saudade de vocês, saudade de vocês. Deus está nos trazendo para águas profundas, para perto. Para onde Deus está querendo nos trazer? É para um lugar onde só Ele pode, onde nada mais importa. Eu lembro de ter lido um livro do pastor Luciano Subirá com esse tema: até que nada mais importe. Deus quer nos trazer para dentro dele, porque dentro dele, para onde você olhar, você só vai ver Ele. Dentro dele, para todo lado que você olha, você só vê Ele. Quando eu ainda estou vendo muitas coisas, é porque eu ainda não estou dentro dele. Quando eu ainda consigo correr para o lado que eu quero, é porque eu ainda não estou dentro dele. Mas dentro dele a gente só tem Ele. E quando você só tem Ele, Ele te pega lá dentro dele e te gira do jeito que Ele quer. Quando a gente só tem Ele nos pega dentro dele e nos faz da maneira que quer. E nos amolda da maneira como Ele quer. Porque você está escondido nele. Lembra do Salmo 91 que a gente lê tanto no medita? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Oh, não é para todos. É
É aquele que habita no esconderijo, que se encolhe dentro dele. A sombra do Onipotente vai descansar, vai poder dizer: eu sou do Senhor e Ele é o meu Deus. Aleluia. Quando você entra para dentro do jardim e você se encolhe nos pés dele, o Espírito Santo te pega e te faz do jeito dele, te traz de volta à intimidade do Éden. No lugar de prazer, onde você fala e você ouve Deus responder. Onde a gente fala e a gente ouve a resposta. Agora, a gente está tentando traçar o destino, Deus está dizendo: ativa a localização. Mas, Senhor, eu não quero ativar a localização. E o Senhor está dizendo: não, mas eu preciso que você descubra onde está, para que eu possa te dar uma nova rota. Eu preciso que você entenda onde você está, para que eu possa te traçar um destino. Eu preciso que você entenda onde você está, porque naquele dia eu estava procurando o GPS lá na rua. Sinceramente, eu não fazia ideia de onde eu estava. Eu subi lá para cima da U5, vi na Serrana, chegou uma hora que eu já não sabia mais por onde ia. Eu tinha uma meta: se eu descer em algum momento, eu chego na Avenida do Mar. Mas de onde eu estava, a única coisa que eu saberia era regredir, era voltar. Eu não ia conseguir atender o cliente, porque todo o meu conhecimento me traria de volta para o ponto de partida. Mas quando eu resolvi ativar a localização, eu ganhei um destino para frente. Eu cumpri o propósito, eu atendi o cliente. Voltei feliz que eu recebi a vista, foi bom. Eu ia gastar gasolina, perdido tempo e voltado para casa sem ter atendido o destino, por não saber aonde eu estava. Você entende que em coisas humanas, em coisas simples, Deus nos mostra aquilo que Ele está mostrando no plano espiritual e dizendo: filho, precisa diariamente ativar a sua localização diante dEle e dizer: Deus, aonde eu estou? Como é que eu estou? Isso aqui não tem a ver com o plano físico, geográfico. Olha, eu estou na avenida por ali. Não, mas não. Isso aqui não tem a ver com a geografia. Isso aqui tem a ver com o mundo espiritual. E você dizer: Deus, onde está o meu coração? Onde está o meu tesouro? Porque a Bíblia diz que aonde tiver meu tesouro, ali vai estar meu coração. Então eu preciso entender quais são meus tesouros aqui na terra. O que realmente é importante? O que realmente é importante? Esses dias atrás eu estava lendo um livro, Desafio de 3 Reis. Pequenininho assim, todo mundo tinha que ler aquele livro em 6 meses. E um livro confrontador, porque ele mostrava que até aquilo que a gente faz para Deus, dizendo ser para a glória dele, na verdade é para a nossa glória. E às vezes a gente diz: não, mas eu não estou fazendo. E o Senhor está dizendo: mas é porque a gente não percebe o que realmente é importante. A gente não percebe o que realmente está nos movendo. E a gente só percebe isso quando isso nos para, e a gente percebe que era aquilo que nos movia. A gente só percebe a importância do que nos move quando aquilo nos paralisa. E essa hora que o Senhor entra e diz: você percebe agora o que realmente te moveu esse tempo todo? Qual era realmente seu alvo esse tempo todo? Não, assim como a intenção de Deus naquela noite, hoje eu não vim aqui com a intenção de te confrontar. Mas assim como a intenção de Deus naquela tarde, hoje à noite, a minha intenção é te chamar de volta para o jardim. Hoje à noite, Deus nos chama de volta para os pés do altar, onde a gente dobra os joelhos e diz: Pai, eu não vou culpar a Eva. Eu não vou culpar o Senhor por ter feito a Eva. Foi eu que comi. Eu não vou culpar o Senhor por ter me dado a mulher que me deu a fruta. Eu não vou culpar o Senhor pela existência da serpente. Você percebe que, apesar da Eva ter comido primeiro, a Bíblia toda só fala do pecado do Adão.
se apresenta. Ele é o primeiro que argumenta. Ele se torna o primeiro a ter o perdão negado. Ele não é enganado por uma serpente, não, ele pega consciente. Ele come para agradar a esposa, ele não é enganado por ninguém. O Senhor está nos chamando de volta para um lugar onde a gente não vai ter um discurso para dar. Esses são dias de poucos discursos. Esses são dias de poucas palavras. Esses são dias de esforços pequenos. Não na profundidade, mas no tamanho. Porque aí a gente prega 15, 20 minutos daquilo que a gente preparou e o resto Deus fala. Esses são dias que Deus está nos chamando de volta para um lugar onde a gente vai projetar serviço para 2 horas e 1 hora e meia hora e diante Ele toma o controle e diz, deixa comigo. Se a gente estiver sensível ao que Ele está fazendo, se a gente deixar aquele GPS chato que eu odeio a voz daquela mulher dizendo, você está fora da rota, você está fora da rota. Toma a esquerda porque você está fora da rota. Eu fico dizendo, eu sei, eu não estou indo. E ela diz, não, você está fora da rota. Mas no final você vai me levar para o melhor caminho. Então algumas vezes eu já desliguei o GPS e odeio quando ela fica me confrontando. Digo, eu sei o caminho melhor. E às vezes chegar lá na frente para trancar, o GPS sabia. Às vezes a gente tem que entender quando Deus simplesmente diz assim, você está fora da rota. Mas eu estou te chamando de volta para o lugar onde eu vou poder te guiar para o destino. Estou te chamando de volta para um lugar onde a partir dali eu vou poder te direcionar. Não é atrás do pé da figueira, mas é nos pés do Senhor. Não é abaixado atrás do figueiro, mas é ajoelhado nos pés dele. Não é vestido em folhas de figueira, mas é vestido da santidade dele. Fica de pé nessa noite, de joelho como você quiser. Aleluia. Vamos falar com Deus. Ah, Espírito Santo. Sim, Espírito, nos posiciona hoje. Nos posiciona hoje. Nos posiciona hoje. Nos posiciona hoje. Essa talvez e com certeza não era a mensagem que nenhum de nós veio aqui para ouvir. Porque é mais fácil quando o Senhor fica prometendo um monte de coisa. É mais fácil quando o Senhor fica nos dizendo que vai abrir a porta e dar um monte de coisa boa. Mas não há nada melhor do que estarmos na tua presença. Não há nada melhor do que estarmos diante de ti, Jesus. Não há nada melhor do que estarmos diante da tua face. Oh, Espírito de Deus. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Não há nada melhor, Jesus, do que nos prostrarmos aos teus pés e permitirmos que o Senhor amolde as nossas vidas. Do que prostrarmos aos teus pés e permitirmos que o Senhor nos molde, nos amolde, faça conosco da maneira como quiseres, Deus. Nós temos Deus, Pai, e como propriedade tua, Jesus, já não é a nossa vontade, mas a tua. Que seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Que seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Que seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu.
Aleluia.